construção desse meu corpo vai acontecer e dessas funções de acordo com o que eu consegui construir. Por que eu estou falando isso? Porque depende de cada histórico. Pode ser porque eu fui uma grande filha da mãe e acabei comigo mesma. Pode ser porque eu fui uma grande filha da mãe e machuquei os outros e não quero mais fazer. Então não é um castigo. Se eu criei a cegueira nos outros, quem criou a cegueira? Eu. Então quem é o criador dela? Ela existe onde em primeira instância? É em mim. Tá bom. Rose, como é que é isso? Põe o fone aí. Depois vocês assistem, vai lá olhar ele. Deixa lá. Então, tenho um filho de 18 anos. Tá, Nasceu especial, eu tinha 23 anos. tá. Aí depois eu tive uma filha de... Eu tenho uma de 12... Tô meio assim emocionada ainda. Tive uma filha de... Tem 12 hoje e uma tem 11. Uma pertinho da outra. Tá. E assim, minha vida mudou total. Eu renunciei a tudo para cuidar dele. Ele é deficiente visual, deficiente físico. Tô com um bebezão. Acabei de tirar do banho até, por sinal. Tá. Ele tem É 18 um anos, é bebezão. isso? 18 anos. E me explica uma coisa. Quando o processo dele, ele tem deficiência auditiva e visual e tem um processo de deficiência. Oi? Auditiva não. Visual, intelectual e físico. Tá. E físico. Visual, intelectual e físico. Tá. Tá. E o que você... E qual é... Deixa eu entender melhor. Qual é a sua fome em relação a isso? Porque esse é seu filho, ponto. Então, Características do seu filho. não... Ok. É assim que ele veio se manifestar para cumprir com o projeto de vida dele. E qual é a fome da Rose? Então, eu acho que não chega nem eu ter uma fome do lado dele, assim. É mais pro lado das minhas filhas. De uma filha, minha Tá. primeira filha. Hum. Ela, no início, ela achava, ela não achava, ela tinha certeza que ele era o filho dela. Chamava ele de filho, que era o filho. Aí eu falava, eu sou o filho. Ele é meu filho. Ela, não, ele é meu. Aí fez terapia, fez um monte de coisa. Hoje, um dia eu tava tirando ele do carro. Aí ela falou, ai mãe, pega seu filho. Aí foi uma choradeira, né? Porque eu falei, bom, ela aceitou agora. E nunca mais ela tocou no assunto de que ele era o filho dela. Só que ela fazia terapia, tudo, aí ela foi num centro, nós fomos, e ela falou que a mulher do centro falou que ela foi mãe dele. E eu tenho isso. Eu nunca mais voltei. E eu tenho isso na minha cabeça, se é ou não, se foi ou não, porque quanto a ele, eu não tenho dificuldade, nunca tive dificuldade nenhuma de entender, de querer. É um amor assim que é muito amor que eu sinto por ele, é muito amor, muito. Que chega assim, às vezes ele tá do nada, assim, eu olho, eu começo a chorar de falar como que eu amo tanto ele, assim. E a família toda, é a família, nós estamos em 5. E os 5 é em cima dele. Tá. E aí vamos entender, então. Então, o problema não é sobre o filho excepcional. Então, não é disso que você escreveu isso, mas não é isso que você quer entender. Isso aí você já, na verdade, aceitou. Porque eu acho que não é por causa dele, porque eu amo muito. É muito. Tá. Tá. Então, vamos tentar entender E esse o que me processo da sua filha. puxa dele é... Tá. E ela tem 12 anos, é muito... Ok. Porque assim, ó, quando a gente vai tentar entender processos de outras vidas, que é o caso aí, que não tô afirmando que seja, tá? Tô só validando o que você me trouxe, que a pessoa lá te disse, e o comportamento da sua filha desde pequena, enfim. Então, não tô fazendo nenhuma avaliação, vendo, identificando na mesa se é, se não é. Até porque, é assim, vamos supor que seja, que tenha sido a mãe. E aí você fala, queria entender se é verdade ou se é mentira. O que muda?
Então, não muda, porque quando ela me falou, aí eu cheguei em casa e fiquei pensando, tudo bem que ela foi a mãe e hoje ela veio como filha, só que o filho é meu. Eu que renuncio tudo. E eu nem com raiva, nunca nem dela de me perguntar assim, e por que que então veio pra mim se o problema é dela? Tipo assim, entendeu? Se não... Essas questões assim. Mas nada mudou no meu comportamento com ela, com ele, nada. Nada. Então, aí é que tá, um ponto bem importante isso. Muitas pessoas procuram os nossos tratamentos porque a gente consegue identificar processos de outras vidas, a gente consegue identificar, fazer tratamentos, né? Porque não existe outras vidas, né? Lá no passado, no tempo e espaço não existe, no mundo energético e espiritual, né? No mundo espiritual, no nosso mundo consciencial maior, não existe passado nem futuro, tudo continua acontecendo no eterno presente, no eterno agora. E, enfim, não existe outra vida, é uma única e grande e infinita vida. Tá. Mas aí por que a gente não responde algumas coisas? Porque só a gente vai buscar situações se essas situações precisarem ser trabalhadas, não é uma fofoca astral. O humanoterapeuta não é fofoqueiro, bisbilhoteiro do astral. A pessoa tem um problema e ela não entende, ela não sabe como resolver. E isso está parado num bloco, num tempo e espaço, que precisa ser acionado. E que, além de ser acionado, precisa ser compreendido. Porque muitas coisas precisam só ser trabalhadas, não compreendidas. Porque ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Em alguns casos, saber facilita o processo de compreensão e de desenvolvimento daquele trabalho, daquela situação, daquela questão, tá? Então, a gente só vai buscar essas informações quando nos é autorizado para que aquilo gere alívio e não mais dor ou mais conflito. Nada que vá atrapalhar, que possa atrapalhar o desenvolvimento evolutivo e espiritual de todos os envolvidos, né? E do todo. Tá? Então, isso é o humanoterapeuta. Então, vamos entender. Por que eu quero explicar isso? Para você e para todo mundo entender. Dá para ir na outra vida? Dá, mas nem vai ser liberado se não tiver. Porque a egrégora da colônia do espaço humanidade, o hospital astral, não libera, ela que cuida. Entende? E se a pessoa não for saber lidar? Se aquilo vai gerar mais dor, não faz sentido. Tá. Então, neste caso, ir buscar essa informação, como foi dito para você, por isso que eu perguntei, tá, e saber disso muda o quê? Você falou, não mudou nada. Ótimo. Ótimo. Então, percebe que nem fazia sentido ter ido atrás dessa informação? Mas ok, de repente, acalmou você, não ter ido atrás. Às vezes a própria entidade não precisaria falar isso. Mas vamos imaginar que fez você compreender o comportamento dela de quando pequena. Legal. Então, legal. Tá. Isso muda alguma coisa? Não. Ponto. Se tá tudo bem, ponto. Para que a gente precisa valorizar tanto algumas coisas que não tem que ser valorizado no sentido de ficar colocando energia, gastando o nosso potencial de vida em alguma coisa que não precisa. Mas eu vou te trazer uma reflexão em relação a isso, que eu acho que essa precisa. Conforme você for falando, pode ser que no futuro a sua filha tenha processos na vida dela, nada a ver com você e com ele, que ela vá compreender, que ela vá ter processos que ela vai precisar trabalhar e pode ser que ela precise compreender esse processo, porque ela traz ele muito vívido. Ela chegou a falar para mim que ela falou, mãe, enquanto ele estava aqui com você, eu fiquei procurando ele. Então pode ser que ela esteja num processo, que ela venha trazendo coisas que ela vai ter que lidar mais para frente, porque ela ainda é uma criança de 12 anos. E se ela tá bem, não é hora de mexer. Quando acontecer alguma coisa que enroscar o papagaio na vida dela, não importa se é na área de relacionamento, na área de trabalho, na área de ter outro filho, não sei, tá? Ou se ela vai elaborando isso. E aí pode ser
que dependendo de como tudo esteja caminhando energeticamente, ela nem precise. Por que eu tô falando isso? Porque você falou assim, ela pode ter sido mãe dele, mas hoje eu sou a mãe. Por que será que veio desse jeito? E eu amo tanto. E aí eu vou trazer um pouquinho do aspecto das crianças deficientes. Bem pouco, tá bom? Bem pouco. Não vou aprofundar nisso, que isso é tema que logo mais vocês vão saber de um projeto que a gente tem. Logo mais ainda demora um pouco, tá? Porque a gente está nesse projeto, por isso que eu dei risada aqui falando com a Roberta. Que, na verdade, é o seguinte. Nós construímos o corpo que nós conseguimos. Que nós conseguimos. Ninguém constrói o meu corpo. Sou eu que construo a partir do meu desenvolvimento consciencial. Ok, a gente vai evoluindo o nosso espírito, nossa consciência, a nossa evolução espiritual, então nós vamos construindo aquilo que temos consciência para construir. Ok. E aí, antes de ter o corpo físico, eu tenho o molde. Então, os humanoterapeutas entendem um pouquinho melhor isso. Quem não é, eu vou tentar dar uma explicadinha assim. Então, gente, antes de ter um corpo físico, a gente tem o que a gente chama de molde, modelo organizador biológico, tá? Que é tudo como, de fato, para modelar o nosso corpo físico. Porque tudo que está no físico é a materialização do que existe no energético. Então, eu existo antes no espiritual, aí do espiritual eu existo no astral, do astral eu existo no vital, do vital eu existo no físico. Agora eu não vou conseguir dar aula de tudo isso, isso que a gente fala no humanoterapeuta, tá? E no psicanálise e espiritualidade, enfim. Que aí a gente tá falando de espiritualidade. A radiestesia não vai trabalhar a espiritualidade, ele vai trabalhar massas. Só desta vida, entende? E só desta dimensão. Só das coisas que a gente trabalha aqui, o que já é uma grande ajuda, porque a gente já consegue fazer cada atrapalhada só aqui. Neste molde, eu vou modelar o que eu consigo. Se eu sou evoluído, eu vou construir um corpo equilibrado. Faz sentido? Uhum. Se eu não tenho equilíbrio, como é que eu vou construir equilíbrio se eu não tenho? Ok. Então, eu construo ali as funções específicas. Quando eu, por qualquer razão, aulão aqui, tá, gente? Por qualquer razão de anterior, as minhas outras vidas ou as minhas outras esferas, ok? Aconteceu de eu destruir parte de mim mesmo através de situações que ocorreram na minha vida, ou porque o outro me machucou, ou porque o outro me feriu, ou porque o outro falou tanta besteira e eu não quero mais escutar, ou porque o outro eu só vi tanta desgraça e não quero mais ver, ou porque eu fiz tanta merda que não quero enxergar. Entendi. Ou porque eu machuquei tanta gente que agora eu não quero ter braço. Ou porque eu era um mago negro que manipulava todo mundo e não quero mais fazer isso. Ou porque eu usei tanta droga que queimei todo o meu psicossoma. Ou porque me degladiei tanto que acabei com a minha estrutura energética, por qualquer razão. Ou porque me envolvi tanto energeticamente com tudo e todos que trouxe para minha estrutura energética um monte de vírus, bactéria, larva astral, minhoca na cabeça, e aí para quem vai entender a espiritualidade. Então, a construção desse meu corpo vai acontecer e dessas funções de acordo com o que eu consegui construir. Por que eu estou falando isso? Porque depende de cada histórico. Pode ser porque eu fui uma grande filha da mãe e acabei comigo mesma. Pode ser porque eu fui uma grande filha da mãe e machuquei os outros e não quero mais fazer. Então não é um castigo. Se eu criei a cegueira nos outros, quem criou a cegueira? Eu. Então quem é o criador dela? Ela existe onde em primeira instância? Em mim. Eu não tô falando que é o caso do seu filho, tá? Eu tô dando porque tem um monte de gente assistindo. Então eu preciso dar todas as variáveis para não gerar mais dor. E também não, eu costumo brincar.
Eu brinco que eu falo assim, que ele fala, nessa vida eu não quero pensar em nada, vocês resolvem tudo pra mim. Entendeu? Eu brinco assim. De alguma razão, eu não estou dizendo que é certo, errado, bom ou ruim. Não, eu só estou construindo com vocês como é que isso funciona. A partir desse momento, e também a terceira opção é: eu fui ferido, machucado, maltratado, e eu não consegui lidar com isso. Por N motivos. Porque também cada um tá onde se coloca, se estava ali, estava para o aprendizado, sabe Deus o que aconteceu mais e mais e mais, entendeu? Entende? Então, eu não tô querendo dizer que é porque eu fui ruim e me machuquei, porque eu fui ruim com o outro, machuquei o outro, porque alguém foi ruim comigo. Eu não tô categorizando por o que é o certo e errado. Eu só tô entendendo que para que eu venha, e aí vai entrar um pouquinho da Rose nessa história. Numa Eu ia te mãe perguntar. tão amorosa comigo, tão com uma situação tão difícil, ainda ter tanto amor. São as únicas possibilidades de eu me corrigir. Porque eu só conheci a partir da dor que eu gerei e que geraram em mim. Porque ainda que alguém tenha me ferido, o que é que eu fiz para sintonizar com essa pessoa que me feriu? Quando você vai buscando Não. espiritualmente, ela me fez o mal, eu fiz o mal para ela. E isso vem vindo, ó. Ela me matou, matei ela, machucou meu filho, machuquei o filho dela. É aquelas conversas que a gente vê lá das novelas, das vidas passadas, das ancestralidades, das guerras, das destruições, das maldades, das vinganças, dentro de um processo de evolução desta própria consciência enquanto indivíduo. Entende? A gente nasce sem saber nada. A gente passa a existir sem saber nada. A gente é uma centelha divina, mas a gente não sabe nada. A gente é tudo inocente. O que a gente consegue? Só se ferrar. Aí a gente vai aprendendo. Que eu tenho que amar, mas não posso ser tão bobo. E aí, nesse processo, a gente vai aprender. Aí a gente se revolta. Aí o outro me machucou, machucou o outro. Eu aprendo que também não funciona assim. E aí, esse é o processo evolutivo. Para a gente alcançar, embora tenhamos a centelha divina, para que a gente possa alcançando níveis mais evoluídos da espiritualidade. Para que possamos viver enquanto consciências melhor e fazer dos outros um melhor. Para fazer da vida dos outros também melhor. Ok. Então, independente de como foi com ele, de tudo que ele te fala, e aí não cabe aqui, a gente, é só para você. Por quê? Então, vamos imaginar que eu fui uma pessoa muito revoltada e me destruí, ou que eu fui uma pessoa muito ruim e machuquei os outros, ou que eu vivi situações que me machucaram demais e já não confio mais em ninguém. Como é que eu posso melhorar e evoluir, não importa de qual dessas situações, tá? Qualquer uma delas. Fui muito ruim para os outros, foi muito ruim para mim, ou foram muito ruim comigo. E destruí todo esse meu psicossoma. Tá? Qual é a única forma? Então, não confio em mim, não confio no outro, não confio em nada. Presta atenção. Destruí tudo em mim. Por conta disso, fiquei revoltada, não importa. Fiquei folgado, fiquei manipulador, não importa. Qual é a única possibilidade de eu melhorar? Amor. Amor. Aí precisa vir. Principalmente se foi muita dor que gerou e que foi gerado. Né? Às vezes vem por um próprio processo de se dificultar para não fazer besteira. Às vezes é projeto de vida da pessoa. Eu não vou dar conta, me conheço. Dentro do meu processo, quando vê, eu virei bicho, eu não quero. Ou não, ou porque eu me degladiei tanto que o que deu para construir foi isso aqui agora. Mas eu quero ir, eu quero tentar assim mesmo. Eu quero viver essa experiência assim mesmo. Né? E vem um alguém que já tem um nível de amor maior, ou porque já viveram juntos e você pode ter sido um processo dele, um processo no sentido de também machuquei ele e hoje amo, entendi que fiz errado, ou não. Ou pode ser um processo só missionário de um ser que já tem
isso tão estabelecido, que topa vir no meio desta confusão dos dois, É minha missão. com tanto amor para ambos. Não significa que não possa não existir conflito entre eles. Não significa que missão é uma coisa fácil. Significa que eu topei participar dessa missão. Porque eu tinha esse amor para dar. Então, eu estou dizendo milhares de possibilidades. Existem pessoas que vêm para resolver a treta. Existem pessoas. Então, aí nós encontramos todas as variações. Por exemplo, pode dívida kármica, lições kármicas ou processos missionários. Qual é o seu? Não sei. Entende? Não sei, você precisa. Eu não consigo em 20 minutos falar, olha, é isso aí. Isso é um processo de desenvolvimento e ganho de consciência. Quanto mais você conhece sobre esses temas que eu tô falando, sem ser bobo, tá? Sem ser que essas pessoas falam, olha, não coloque isso na sua casa. Ó, isso aí é espiritualidade mediana, né? Não tem nada errado, mas olha, não faça isso. Olha, para você ganhar dinheiro, acenda o papel verde. Né? Não estou dizendo que é ruim. Não é ruim. Mas isso não é desenvolvimento espiritual. Né? Isso é gostoso, divertido, alegre. Tá tudo bem, porque ser alegre é bom também. Me sinto bem fazendo, ótimo, mas não é desenvolvimento, é evolução enquanto espírito. Aqui é um processo muito mais profundo. O Banda-terapeuta a gente vai trabalhar com essa ideia de consciência que cura para curar mesmo, não é analgésico, né? Para aliviar a dor, ou para distrair, disfarçar. É para a gente olhar e evoluir. Então, não consigo falar para você, seria irresponsável da minha parte, até porque não sou eu que vou falar para você. Só você sabe de você. Só você pode saber. Não, Só você te conhece por toda a eternidade. Entende? Eu costumo falar então, que é a minha missão. Então, isso é uma porque busca. É muito prazer em cuidar, é muito. Então. Porque eu nunca questionei nem tipo, foi no hospital, porque ele nasceu prematuro. Eu nunca questionei, nunca culpei médico, ninguém. Sempre falei, veio para mim, vamos cuidar. Era natural, assim. Né? Não tinha um peso. Missão é assim. É quando a gente simplesmente, apesar de tudo, tá feliz. Nossa, é muito louco, né? Isso, apesar de tanta dificuldade, de outras pessoas, eu tenho certeza que olham para você e falam, nossa, não sei como é que a Rose aguenta, ainda tá sempre sorrindo. Como é que pode, gente? Tá rindo do quê? Eu tenho certeza que tem gente que pensa assim. Mas quando a gente está num processo missionário, isso não existe. Não significa que você não fique cansada. Não significa que de vez em quando você vai ter que falar, gente, me ajuda, eu preciso descansar uma semana, eu vou viajar, ou eu tenho que resolver uma situação. Isso não é. E não me culpo de fazer isso. Então, e não me culpo de falar, gente, precisa. Ela tem isso, ela tem essa. Quando não tem isso, às vezes é lições kármicas ou dívidas kármicas, que pode ser um processo entre o seu filho e a filha. Pode. Possivelmente seja. Se é dívida ou se é lição, não sei. Pode ser que para um seja dívida e para outro lição. Mas isso eu não consigo explicar. Eu tô no meio. Agora. Eu tô no meio. Você topou, agora não. Mas topou porque tem amor para dar. Mas se perceba nisso para você, porque às vezes você pode ver um brigar com o outro, você ficar triste, achando que a culpa é sua ou que não quero. É do processo deles. Ela ama. Mas eu também amo a minha mãe, já briguei tanto com ela, coitada. E ela brigou comigo e me ama também. Então, ela também chama a atenção dele, é verdade. Né? É assim que é, não tem, é assim que é. Às vezes a gente briga mais com as pessoas que a gente ama, porque às vezes a gente tem uma, sei lá, de querer consertar, de querer melhorar o outro. E eu falo, gente, a gente não tem que consertar ninguém porque ninguém tá quebrado, né? Ninguém veio quebrado com defeito para precisar conserto. Não é assim. E a gente entra nessa, né? De querer ajudar e querer mudar o outro. Até a gente entendendo que não dá para mudar o outro, até porque o outro não precisa ser consertado. Eu também não preciso mudar porque eu não preciso de conserto porque eu não tô quebrada, eu só preciso me perceber, me enxergar,
me compreender, saber que às vezes eu faço umas coisas, e aí validando devagarzinho para fazer a minha vida mais fácil e a vida do outro mais fácil. Né? Então, isso não é um Eu posso te conserto, é um equilíbrio, claro. fazer uma pergunta? É que eu sempre penso assim, eu olho para ele e falo, ai filho, nessa vida você veio com toda essa dificuldade. Eu espero que na outra você consiga pelo menos um pouquinho melhor para poder que, se eu não for sua mãe, que você consiga. Esse pensamento é de gente ignorante ou isso também não quer dizer Eu acho que é um pensamento de quem ama, mas você não tem controle sobre isso. Né? Sim, porque tudo vai depender do quanto vai desenvolver. Você está fazendo o seu melhor, a sua parte, dentro do que você pode, mas o processo de desenvolvimento dele é dele. É dele, é. De tudo aquilo que ele já fez, que ele já construiu, que ele já destruiu, é um processo dele. Né? Mas uma coisa é fato. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então ele não dá nada que a gente não possa carregar, entendeu? Não dá. Então, até porque eu não me culpo. Eu não me culpo por ele ter vindo assim. E eu conheço muitas mães que se sente. E eu não me culpo. Eu fico, gente, eu não sei como que eu posso ser assim. Não sei se é fria. Não, porque é o processo de cada um. Quem sabe essas outras mães, elas se culpam porque elas são parte do processo. De ter criado, ter feito essa pessoa estar desse jeito. Tá. E aí tem uma culpa. Não nessa vida, tá? Às vezes nessa vida. Tentou um aborto, não deu muito Sim. certo, veio tudo. Pode acontecer. Ou não me cuidou. Ou não. Ou às vezes é um sentimento que ela não consegue compreender. Entende? Ela não consegue, ela só sente. E aí por isso que eu falo, adianta só a racionalidade? Não. Se não tiver tratamento energético espiritual e desenvolvimento energético espiritual, vai ficar se culpando. Que é assumir, eu fiz. 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 Porque eu não tô me julgando. Não tô nem me culpando, não é me martirizando, mas assumindo. Agora eu entendi. Enquanto não entender, fica sofrendo. Eu chamo ele de riqueza, viu? Falar, é a riqueza da minha vida. É uma coisa que, desde pequena, é a riqueza. Então... Assim, mas é isso. Dê o que você tem de melhor e o resto é com ele. Né? Mas porque a frequência, o amor, ele é uma frequência. Né? Então, pode ser que ele esteja numa frequência aqui e você aqui. Mas você consiga ir devagarzinho ajudando ele a sentir essa frequência. E ele vai se habituando com essa frequência. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Tá? Um eletricista, se eu pôr o dedo na tomada, não precisa nem ser na 110, pode ser uma. Eu já tomou o choque e já vai. A gente bate o cotovelo, dá o choque um no outro, a gente já faz assim, né? Imagina a gente tomar um 110. O eletricista, ele já sentiu tanto que ele já sabe como sente até a reação. Pensa nas frequências. É claro que esse exemplo que eu dei é bem bobo, mas pensa nessas frequências, é a mesma coisa. Chega uma hora que você acessa essa frequência. Claro que isso que eu falei é do corpo físico, o corpo físico não responde, tá? Eu tô falando de um outro escala, é só para dar um exemplo bem básico, falar uma linguagem bem simples, né? Então, até ele ir sentindo, percebendo. Porque às vezes, nossa, foi muito boazinha, mas na outra vida lá, a outra também foi boazinha. Chegou uma hora que não foi mais. Vamos ver se essa aí vai desistir de mim. E aí ele vai testando. Né? Então, cada caso é um caso. Cada ser é único, cada história é única, individual, intransferível. Então, faça o seu melhor. Mas deu para ajudar a entender um pouquinho esse contexto da sua filha, do como se constrói esses corpos, né? Então, é bem importante a gente pensar nisso em todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais harmonia e equilíbrio a gente tiver, mais os nossos corpos vão sendo construídos a partir dessa harmonia e desse equilíbrio. Entendi. Muito obrigada, viu? Tá bom? Muito obrigada. Então é isso. Obrigada. Beijo, Rô. Tá bom. Tchau. Tchau.